Hello, my friends! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de inglês da vida real. Hoje nós vamos analisar mais uma cena da série Friends. Analisar, aprender e estudar inglês da melhor maneira possível, através do entretenimento. Então, a primeira coisa que eu quero pedir para você é: deixe seu like aqui embaixo e bora para mais uma aula! Esta cena que nós vamos analisar faz parte da 7ª temporada, em específico o episódio de número 19, o episódio em que a prima da Mônica e do Ross vai visitá-los. E ela era uma pessoa muito bonita, o que acaba chamando a atenção de vários personagens ao longo deste episódio. Nós vamos começar assistindo uma cena deste episódio sem legenda alguma. Eu gostaria que você comentasse aí o que você consegue entender desta cena. Depois nós vamos assistir com legendas em inglês e analisar frase por frase, palavra por palavra. Então, comente aqui embaixo o que você consegue entender desta cena que nós vamos analisar na aula de hoje. I thought I heard voices. You must be Chandler. Hi, nice to meet you. Nice to meet you too. So you ready to go? Yeah. Feels so good. Loud next to me. Chandler? He'll be right with you. Cassie? Hey, Ross. Hi. It's been so long. Last time I saw you, you were setting up your tent in line to see Return of the Jedi. Oh, this is right. And so you did see me that day because it seemed like you didn't. Oh, yeah, sorry about that. It's okay. Come on in. Thanks for letting me stay here. I mean, Monica's place was nice, but her fiance sure stares a lot. Feels so good. Loud next to me. Oh my God, you do a great Chandler. Uh-huh. Yeah, I have a knack for impressions. Well, maybe after we get reacquainted, you could do me. Yeah. No! Agora vamos assistir esta mesma cena com legendas em inglês. Comente aí se agora vai ficar mais fácil a compreensão. Vamos lá. I thought I heard voices. You must be Chandler. Hi, nice to meet you. Nice to meet you too. So you ready to go? Yeah. Feels so good. Loud next to me. Chandler? He'll be right with you. Cassie? Hey, Ross. Hi. It's been so long. Last time I saw you, you were setting up your tent in line to see Return of the Jedi. Oh, this is right. And so you did see me that day because it seemed like you didn't. Oh, yeah, sorry about that. It's okay. Come on in. Thanks for letting me stay here. I mean, Monica's place was nice, but her fiance sure stares a lot. Feels so good. Loud next to me.
my God. You do a great Chandler. Uh-huh. Yeah, I have a knack for impressions. Well, maybe after we get reacquainted, you could do me. Yeah. No! Alright! É o seguinte, eu gostaria que você comentasse aqui o que você conseguiu entender. Se foi mais fácil com legenda em inglês, se foi mais fácil sem legendas, enfim, comente aí. E eu quero aqui aproveitar para dar um recado muito breve para você que quer aprender o inglês da vida real através de aulas de conversação em grupo ou individual comigo. Eu gostaria que você viesse aqui no link teachermurilo.com/English Mentoring. É a minha mentoria de inglês para você que quer aprender o inglês da vida real. Clique aí e vem conhecer, cai para dentro, aulas ao vivo por videochamada semanalmente para você desenvolver a sua fala e falar o inglês da vida real sem enrolação, sem focar em gramática, mas de jeito leve e divertido. Nós vamos começar aqui analisando frase por frase, palavra por palavra dessa cena. Eu gostaria que você pegasse o seu caderno, pegasse o seu bloco de notas, anotasse, printasse, fizesse o que for preciso para extrair o máximo de informações desta cena junto comigo aqui. Vamos lá, a primeira frase é esta aqui, ó. I thought I heard voices. You must be Chandler. Bom, a Cassie estava ali, provavelmente dentro do quarto ou do banheiro, enfim, ela ouve o Chandler conversando com a Mônica, eles estavam discutindo, possivelmente, né? Eu não me lembro se eles estavam discutindo ou conversando, enfim. Sei que as vozes estavam exaltadas e a Cassie de lá de dentro pôde ouvir. É exatamente o que ela está dizendo, preste atenção. Hi, I thought I heard voices. You must be Chandler. Hi, I thought I heard voices. You must be Chandler. Escreva aí nos comentários como que você traduziria cada palavra desta frase. Vamos lá, escreve aí como que você traduziria esta frase inteira. Escreve no chat, escreve aí embaixo, escreva. Eu quero que você participe desta aula junto comigo aqui, que você traduza, exercite a sua tradução associativa. Lembre-se, faça sempre adaptações sempre que necessário, ok? Vamos lá. Hi, oi. I thought significa eu pensei ou eu achei, levando em consideração que thought é o passado do verbo think. Então, lembre-se, thought é o passado irregular do verbo think, que é o verbo pensar, achar. E aí, olha só. I heard significa eu ouvi. Heard também é o passado do verbo hear. Então, quando você vê hear, é o ato de ouvir. Heard no passado. Então, o que ela está dizendo? Eu achei que eu ouvi voices, vozes. E depois, you must be significa você deve ser Chandler. Bem, ela não havia conhecido ele ainda, ela conhecia a Mônica porque é prima dela, né? Então ela sai ali e já começa a cena dizendo: I thought I heard voices. You must be Chandler. Oh, I thought I heard voices. You must be Chandler. Repita comigo aqui, vamos focar agora na pronúncia, vai lá. I thought I heard voices. You must be Chandler. I thought I heard voices. You must be Chandler. I thought I heard voices. You must be Chandler. I thought I heard voices. You must be Chandler. Hi, nice to meet you. E aí ele começa dizendo: Hi, nice to meet you. Se você já fez algum curso de inglês na sua vida, você possivelmente aprendeu essa palavra, esta frase, nice to meet you. A famosa expressão prazer em te conhecer. Ao pé da letra pode ser legal em conhecer você, enfim, agradável conhecer você. Nós podemos adaptar para o português como prazer em te conhecer, prazer em conhecê-la. É o que ele está dizendo. Hi, nice to meet you. 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 Nice to meet you too. E se você também fez algum curso de inglês em que você aprendeu essa frase, você possivelmente aprendeu a resposta dela, que é simplesmente nice to meet you
to. Você acrescenta aquele to no final, indicando que é a palavra também. Então, grava aí, tá? To no final de uma frase significa também. Nós já falamos que a palavra to tem outros sentidos, outras traduções em outros contextos, como a ideia de indicar que algo é excessivo, tipo I am too sad. Eu tô muito triste. É um exemplo, claro, né? É só avaliar o contexto que você percebe qual tradução você dá para ela. Então, recapitulando. I thought I heard voices. You must be Chandler. Preste atenção, quando ela fala I thought I heard, ela junta I thought I heard. I thought I heard. Hi, nice to meet you. Nice to meet you too. So ready to go? E aí a pergunta é: So, are you ready to go? So, are you ready to go? Vou voltar aqui pra gente ouvir Me novamente. too. So ready to go? E é feita de modo bem breve, né? So, are you ready to go? Ready to go? Yeah. So ready to go? Ela junta tudo, né? So, ready to go? Ready to go? So, are you ready to go? Vamos lá. O que que essa pergunta significa? So, então. Are you ready? É o modo de você perguntar, você está pronta? Ou você está pronto, nesse caso, pronta, né? Are you ready to go? Você está pronta para ir? Are you ready to go? Pronta no sentido de estar vestida, preparada para fazer alguma coisa? Então, recapitulando. I thought I heard voices. You must be Chandler. Hi, nice to meet you. Nice to meet you too. So ready to go? Yeah. E ela confirma. Yeah, indicando que está pronta. E aí começa o Chandler a encará-la. Feels so good. Lying right next to me. Chandler? A Mônica chama a atenção dele, chamando ele pelo nome, Chandler. He'll be right with you. E ele responde, he'll be right with you. Preste muita atenção. Quando ele fala he'll, ali no início, claro, é uma contração, é uma abreviação. Toda vez que a gente fala contração, é uma abreviação, certo? É uma abreviação de he will. He will. E ali, ele está dizendo he will be. Ele será ou ele estará. Ao pé da letra seria isso, tá? Porque verbo to be não tem outra tradução além de ser ou estar. Então, he'll be, ele estará. Right with you, você vai traduzir isso aqui para ele vai estar com você, ao pé da letra, né? E esse right, né, no sentido de especificidade. Isso aqui, gente, é tipo um modo de você dizer no inglês, ele já vai te dar atenção. Mais ou menos isso. Peraí, que ele já fala com você. Ele tá falando dele na terceira pessoa. Não tem muito sentido isso, né? Mas é como se ele estivesse dizendo assim, pera que ele já vai te dar atenção. Pera que ele já fala com você. Algo nesse sentido. Mas eu gostaria que você escrevesse aí. Como você traduziria essa frase? Vai lá. Escreve aí nos comentários. Chandler? He'll be right with you. He'll be right with you. Lembrando que o with you é com você, certo? Se você traduzir ao pé da letra, ele estará certamente com você. Vamos lá. Adapte. Como que vocês diriam isso no português? Hora de escrever. Escreve aí nos comentários. Vamos lá. Participe desta aula comigo. Vamos voltar esses primeiros 28 segundos. I thought I heard voices. You must be Chandler. Hi, nice to meet you. Nice to meet you too. So ready to go? Yeah. Feels so good. Lying right next to me. Chandler? He'll be right with you. A Cassie acabou indo para a casa do Ross, devido ao Chandler ficar encarando ela excessivamente. E aí ela vai para a casa do seu outro primo, que é o Ross. Olha só como que inicia essa conversa. Cassie? Primeiramente, ele tá surpreso, né? E ele começa a cena exclamando, Cassie? Tipo, né? A cara dele já diz, o que você tá fazendo aqui?
Hi. It's been so long. E ela diz, Hey, Ross. Ross é o nome dele. It's been so long. No português, isso seria como faz tanto tempo ou há quanto tempo? It's been so long. Eu acho muito interessante porque ela não falou rápido, ela falou bem pausadamente. Essa frase ficou bem nítida de compreender. Hey, Ross. Hi. It's been so long. Last time I saw you, you were setting up your tent in line to see Return of the Jedi. Vamos entender essa frase. Ela está falando aqui sobre a última vez que ela o viu. E ela não deu atenção para ele, ela literalmente o ignorou por ele ser um cara nerd e estar numa fila de cinema acampando para assistir um filme, né? Um típico fã ávido de cinema, né? Acampando em frente do cinema para poder assistir um lançamento de um filme. O que ela está dizendo é o seguinte, ó, preste muita atenção. Last time, você pode pronunciar isso junto, last time I saw you, que eu vi você, levando em consideração que see é o verbo ver, e ele no passado é pronunciado só. Então, da mesma forma que eu falei aqui que think, no passado vira thought, her vira heard, see vira só. Ela tá dizendo, a última vez que eu te vi, que eu vi você, percebam que tem duas vezes you. Last time I saw you, you were setting up your tent. Preste atenção porque não tá errada essa frase, tá? É uma frase e depois é outra. Então, a última vez que eu vi você, você estava, you were. Então tá certo, tá? Tem dois you, um do lado do outro, mas são duas frases diferentes, tá? Então a primeira frase é, last time I saw you, a última vez que eu te vi, you were setting up. Aqui nós temos um phrasal verb, que é o set up. Ele está com ing, setting up, porque ele está no passado contínuo. É uma coisa que ele estava fazendo. Set up significa montar. No sentido de montar, por exemplo, uma barraca de acampamento, né? Ali ela citou um termo muito específico que é o tent, que significa barraca. Ele estava literalmente acampando. Então, preste atenção, people. Setup é o ato de você montar uma barraca. Então, quando você quiser falar assim, eu monto barraca. Um exemplo, I set up tents. Aquela palavra que está grifada ali no final, em negrito, tent, significa barraca. Então, o que ele está dizendo? Ou melhor, o que ela está dizendo, né? You were setting up, você estava montando your tent, a sua barraca, in line. Quando no inglês nós falamos in line, você pode pensar assim, na linha, né, ao pé da letra, mas não, aqui está se referindo na fila. Sim, a palavra fila em inglês é escrita line. Então, você estava montando a sua barraca, armando a sua barraca na fila to see, para ver Return of the Jedi. O que ela está dizendo aqui? Para ver o Retorno Jedi, fazendo referência ao filme do Star Wars, certo? Então, a última vez que eu te vi, você estava montando a sua barraca na fila para ver o Retorno de Jedi. Vamos ouvir o jeito que ela pronunciou essa frase inteira. Vamos lá. It's been so long. Last time I saw you, you were setting up your tent in line to see Return of the Jedi. Last time I saw you, you were setting up your tent in line to see Return of the Jedi. Last time I saw you, you were setting up your tent in line to see Return of the Jedi. É isso aí. Então, gente, aqui, né, ela indica que viu ele, né? Enfim, só que o que ele indica agora na próxima frase é que ela não deu ibope nem reparou nele, né? Querendo demonstrar que nem conhecia ele pelo fato de ele estar ali acampando em frente de um cinema, né? Enfim, vamos lá. This is right. So you did see me that day because it seemed like you didn't. Olha só o que ele tá dizendo. That's right. É tipo, tá certo. So you did see me. Preste muita atenção. Agora,
não foi usado o verbo só no passado, né? Toda vez que você está afirmando no passado, você precisa alterar o verbo. Isso é uma regra útil e necessária. Quando ele diz, so you did see me, esse did está sendo usado junto com o see, está enfatizando o verbo no passado. É como se ele estivesse dizendo o seguinte, ó, so you did see me. Então você me viu mesmo. Então, quando você enfatiza alguma ação no passado com did, tipo assim, you did speak. Você falou mesmo. Ó, eu estou usando did, não estou convertendo speak para spoke, ficou ainda no speak, mas eu estou usando did para enfatizar. Isso acontece muito no inglês quando você quer usar, como se fosse no português, o mesmo. Sabe quando você quer enfatizar alguma coisa? Você fez isso mesmo, você me viu mesmo, você estudou mesmo. O mesmo que a gente usa só para enfatizar. No inglês você pode utilizar did juntamente com um verbo sem fazer alterações. Então, eu estou te mostrando aqui que, vamos supor, eu estou surpreso que você estudou hoje. É uma pergunta que eu faço diariamente lá no meu Instagram. Se você não me segue lá no Instagram, ó, teacher.murilo. A pergunta que eu mais faço lá é o seguinte: você já estudou hoje? Se você me fala assim, eu estudei hoje, aí eu quero, né, enfatizar, você realmente estudou hoje? Você estudou hoje mesmo? Eu poderia dizer, you did study. You did study. Simples assim, eu não precisaria traduzir study para studied, fazer essa derivação. Não. Aqui ele está mostrando um outro modo de você fazer frases no passado sem você fazer alteração do verbo. Mas entenda, isso aqui só funciona num contexto que você está enfatizando. Por isso que é mais importante entender contexto do que tradução. Quando ele fala, so you did see me, então você me viu mesmo. That day, aquele dia, ou naquele dia, né? Se referindo a um dia específico. That day, naquele dia. Because, porque, o famoso porquê de resposta ou de explicação. E na linha de baixo ele diz, it seemed like you didn't. Ele está dizendo o seguinte, ó, quando ele fala, it seemed like, ele está simplesmente dizendo, parecia que you didn't, que você não. E esse you didn't, claro, é só uma forma abreviada de você abreviar a frase, né? You didn't see. Se ele quisesse dizer você não viu, ou você não me viu, para ficar melhor ainda, né? Se ele quisesse dizer isso de modo completo, seria you didn't see me. You didn't see me. Você não me viu. Ali ele contraiu. It seemed like you didn't. Pareceu que você não viu. É isso que ele está dizendo, então. That's right. Oh, so you did see me that day because it seemed like you didn't. Tá certo. É que você, então você realmente me viu naquele dia porque parecia que, né? Pareceu que você não me viu. Enfim, insinuando que ela o ignorou naquele dia. Vamos voltar aqui alguns segundos, desde o momento que ela entra no AP dele. Vamos lá, gente. Cassie? Hey, Ross! Hi. It's been so long. Last time I saw you, you were setting up your tent in line to see Return of the Jedi. Oh, this is right. So you did see me that day because it seemed like you didn't. Oh, yeah, sorry about that. E aí, como eu falei, né? Demonstrou que ela ignorou ele, por isso que ela fala, yeah, sorry about that. Sim, sinto muito por isso. Sorry about that. Sinto muito por isso. Me desculpe por isso. I'm sorry. Ou sorry são necessários para você dizer sinto muito, me desculpe. Então, sorry about that. Sinto muito por isso. Sorry about that. Oh, yeah, sorry about that. Oh, yeah, sorry about that. Oh, yeah, sorry about that. It's okay. Come on in. E aí ele fala, it's okay, come on in. Este come on in é um modo de você chamar alguém para entrar. A pessoa está na porta, grava essa sequência de palavras, tá? Você quer falar para ela entrar? Come on in. Ou apenas come in.
it's okay. Você vai ver de ambos modos. Nós já analisamos cenas aqui que as pessoas estão na porta também e a pessoa fala só come in. Aqui ele falou come on in. São modos diferentes de você dizer a mesma coisa, ok? Grave o contexto. Sempre que alguém estiver na sua porta e você quiser dizer para a pessoa entrar, vamos lá, entra aí. Come on in. It's okay. Esse it's okay no início é simplesmente tá tudo bem. It's okay. Ou seja, ele desculpou ela, né? Oh, yeah, sorry about that. It's okay. Come on in. Thanks for letting me stay here. I mean, Monica's place was nice, but her fiance sure stares a lot. E aí ela diz o que aconteceu para ela aparecer aí na casa do Ross. E o que aconteceu é o seguinte, ó. Primeiro ela começa agradecendo. Thanks for letting me stay here. Thanks for... Toda vez que você for agradecer por algo, você usa thanks for. Ou thank you for. Tanto faz, tá? For indica por. E aí depois ela cita uma ação. Letting me deixar. Não importa pelo que você agradeça. Sempre que você for agradecer por alguma ação, algum fato, algo que aconteceu, você vai agradecer com o verbo com ing. Vamos supor que eu quero agradecer aqui você por assistir. Thanks for watching. Watching com ing. A regra segue. Sempre que você for utilizar um verbo depois do for, esse verbo vai ter que vir com ing. Isso é uma regra para qualquer outra preposição, tá? Com in, on, at e todas as outras funcionam desse jeito. Então, é para você entender realmente que toda vez que você for agradecer por alguém ter feito algo, uma ação, vai vir um verbo depois, você precisa colocar esse verbo com ing. E o verbo que ela está utilizando aqui é o famoso verbo deixar, que é o verbo let. Então, para quem não se lembra aí, o verbo let é o verbo deixar. E este verbo, quando você coloca ing nele, você tem que repetir o T. Por que que isso acontece? Muita gente me pergunta, por que tem que repetir aquele T ali no final? Por conta desta palavra ser uma palavra composta de consoante, vogal e consoante. A gente fala que é a regra do CVC. Consoante, vogal e consoante. Aí quando a palavra termina com essas 3 letras, consoante, vogal e consoante, aí você tem que repetir a última consoante. É assim que funciona. Não me pergunte por que é assim. Enfim, inglês e seus mistérios. Mas acredite, ainda assim é muito mais fácil do que certas regras e pontuações, acentuações que a gente tem no português, né? A primeira frase, thanks for letting me stay here. Obrigado por me deixar stay here. Ficar ou permanecer aqui. Vale ressaltar que stay é o verbo que você utiliza para estadia. Permanecer, ficar em um determinado lugar, ficar em um hotel, ficar em uma casa, ficar de permanecer, dormir, passar alguns dias. Esse é o verbo stay. Thanks for letting me stay here. Obrigado por me deixar ficar aqui. E aí, ela começa depois dizendo uma outra frase, começando com I mean. Este I mean, nós já falamos aqui várias vezes, ele significa a expressão quer dizer. Ou no sentido que a pessoa vai explicar o que de fato aconteceu. Sempre que você comete um erro no inglês, você se confunde alguma palavra, isso acontece. O que você pode fazer para consertar? Primeiro, diga essa expressão, I mean, que é o famoso quer dizer. Quem aí se lembra quando o Seu Madruga falava alguma coisa errada nos episódios de Chaves? Ele usava muito a palavra digo. Quando ele errava alguma coisa lá com o Seu Barriga, ele usava a expressão digo, que é como se fosse no inglês um I mean. Gente, entenda uma coisa, mean significa o verbo significar. Você não deve traduzir isso aqui ao pé da letra e falar que I mean é eu significo. Não tem lógica, não faz sentido algum. Por isso que não devemos traduzir tudo ao pé da letra. Quando ela fala I mean, quer dizer. E aí depois ela continua. Monica's place. Place significa lugar. Monica, a irmã do Ross, que nós vimos agora há pouco lá com o Chandler. Quando ela fala Monica's place, se você traduzir ao pé da letra, vai ficar o lugar da Mônica. Fica esquisito você traduzir o lugar da Mônica, né? Mônica está com S ali, indicando que a palavra que vem a seguir pertence a Mônica. Isso é uma regra de posse. Quando você quer indicar que o que vem depois possui aquela pessoa, possui não, pertence àquela pessoa. Eu vou dar um exemplo aqui muito simples para você entender essa regra. Se eu quisesse dizer casa do Murilo, eu poderia dizer Murilo's house. Ou se eu quisesse dizer do mesmo jeito que ela tá falando aí, ó.
Aí ela utilizou o termo place. Poderia ser Monica's house, mas ela falou Monica's place. Gente, poderia ser também, tá? Murilo's place. A casa do Murilo, o lugar do Murilo, aonde o Murilo mora. Entenda, essa regra funciona da seguinte forma. Murilo com S está indicando que ele é o dono do que está vindo depois, tá? Poderia ser, eu vou dar um outro exemplo aqui, ó. Murilo's cell phone. Eu estou indicando que é o celular do Murilo. Assim como se eu quisesse dizer Murilo's car, seria carro do Murilo. Eu não sei se você já percebeu, mas existem muitos comércios que tem o nome do dono, às vezes, ou o sobrenome, não sei, e com um S na frente, né? Existem muitos lugares que tem esse tipo de coisa. Indica o quê? Que o nome da pessoa com S, ele é o dono, tá? Daquele estabelecimento. Então, quando ela fala, I mean, Monica's place was nice, ela tá dizendo o seguinte, quer dizer, a casa da Mônica was nice, estava legal, foi legal, indicando o passado do verbo to be. Lembre-se que o was é o passado de is ou am. Lembre-se que no inglês nós temos dois termos no verbo to be, que é o am e o is, que no passado eles viram was. Então, I am no presente, I was no passado. He is no presente, he was no passado. Aqui ela está dizendo o seguinte, quer dizer, a casa da Mônica foi legal, estava legal. But her fiancé, vamos ouvir novamente essa frase inteira. Vamos lá, gente. Preste muita atenção junto comigo aqui. Ó. It's okay, come on in. Thanks for letting me stay here. I mean, Monica's place was nice, but her fiance. But her fiancé, ela tá dizendo o seguinte, mas o noivo dela, her significa dela, fiancé, noivo, mas o noivo dela, but her fiancé, sure stares a lot. Sure stares a lot. Sure é uma indicação de certeza. E depois, stares a lot, indicando que ele... Ó, vamos entender uma coisa. O sure você vai traduzir para com certeza, indicando que de fato ele faz aquilo. Stare, sem aquele S no final, ele significa o verbo encarar, olhar fixamente. Nós já analisamos este verbo em alguma das aulas aqui com Friends. Se você se lembra da frase que nós analisamos, comente aqui embaixo. Stare é o verbo que significa olhar fixamente, encarar. A lot, no final, indica algo que a pessoa faz muito, em excesso. Então, but her fiancé sure stares a lot. Você vai traduzir para mas o noivo dela com certeza encara demais, encara muito, me olha demais, né? Me olha muito. É isso que ela está dizendo. Vamos retornar aí, então alguns segundos para a gente pegar aí o início dessa cena, certo? Aqui ela está falando do Chandler, né? Ele que olha muito, e aí ela acabou indo para a casa do Ross. Cassie? Hey, Ross. Hi. It's been so long. Last time I saw you, you were setting up your tent in line to see Return of the Jedi. Oh, this is right. So you did see me that day because it seemed like you didn't. Oh, yeah, sorry about that. It's okay, come on in. Thanks for letting me stay here. I mean, Monica's place was nice, but her fiance sure stares a lot. Feels so good. Lying next to me. Oh my God, you do a great Chandler. E aí ela percebe que o Ross o encarou, né? Encarou ela da mesma forma que o Chandler. E aí ela diz, oh my God, oh meu Deus, you do a great Chandler. Mais uma vez, você não deve traduzir isso aqui ao pé da letra, senão vai ficar você faz um ótimo Chandler. Não, é o sentido de você daria um ótimo Chandler, no sentido de você estar imitando o Chandler. Eu gostaria que vocês comentassem aqui como que você traduziria essa frase. Aqui é como se ela estivesse dizendo assim,
você tá fazendo igualzinho o Chandler. Você tá fazendo igual o Chandler. Claro, com outras palavras. Comente aí como que você traduziria essa frase. Lembre-se, ao pé da letra fica You do a great Chandler. Você faz um ótimo Chandler. O que ela tá querendo passar é o mais importante. Ela tá querendo demonstrar que o Ross está encarando ela da mesma forma que o Chandler estava encarando aqui atrás, né? Como vocês se lembram, né? Ele estava encarando aqui. Enfim, e ela tá querendo dizer que o Ross tá fazendo a mesma coisa. Oh my God, you do a great Chandler. Preste atenção na pronúncia. Oh my God, you do a great Chandler. Oh my God, you do a great Chandler. Yeah, I have a knack for impressions. E aí ele diz essa frase aqui, preste muita atenção. I have a knack. Primeiro ele diz, né? Yeah. I have a knack for impressions. I have a knack. Preste muita atenção. É uma expressão que você diz quando você está dizendo que você tem jeito para aquilo. Aqui ele está dizendo o seguinte: I have a knack for. Eu tenho jeito para. E depois ele diz impressions, que no português significa impressões ou imitações, tá? Então você vai adaptar aqui para imitações. Então, simplesmente o que ele está dizendo? Eu tenho jeito para imitações, né? Eu manjo bem das imitações. Algo nesse sentido. Vai lá, sua vez de escrever aqui como que você traduziria esta frase. I have a knack for. É uma expressão, tá? É o sentido de você dizer, eu tenho um talento especial, eu tenho jeito, eu tenho habilidade, eu manjo das imitações. Ele tá dizendo isso, tá? Eu quero saber como que você traduziria para um contexto como esse, tá? Vocabulário de dentro de casa, dia a dia, sem formalidades, tá? Em inglês da vida real, na maioria das vezes não tem formalidade alguma. Então, escreve aí como que você traduziria e bora recapitular aqui e irmos para as últimas frases dessa cena. Oh my God, you do a great Chandler. Yeah, I have a knack for impressions. Well, maybe after we get reacquainted, you could do me. Bom, olha só a frase que ela diz para ele. Well significa bem, maybe, talvez, after we, depois de nós. E aí ela cita isso aqui, ó. Get. E aí eu vou executar de novo aqui para você prestar atenção nesta palavra nova aqui, ó. Yeah, I have a knack for impressions. Well, maybe after we get reacquainted, you could do me. Reacquainted. Reacquainted. Murilo, o que significa esse negócio? Get. Vamos entender aqui. Get. Toda vez que você vê, gente, essa palavra aí, ó. Get significa, na maioria das vezes, ficar, alcançar, chegar, obter. Esse exatamente essa palavra aqui, ó. Reacquainted. Reacquainted significa o ato de reencontrado. Quando você diz esse termo sozinho, significa reencontrado. Quando você utiliza com get, né, é o ato de se reencontrar, certo? Então entenda a sequência, por isso que está grifado esse termo para você entender, que é ficar reencontrado é o ato de você se reencontrar. Get, na maioria das vezes, significa ficar. Nós já falamos aqui que sempre que você quer utilizar algum adjetivo depois do get, vai ficar tipo ficar cansado, get tired, ficar triste, get sad. Aqui é get reacquainted, significa ficar reencontrado. Você vai adaptar isso no português para se reencontrar. O que ela está dizendo? Bem, talvez depois de nós nos reencontrarmos. E ela diz uma expressão aqui que sim, tem muito duplo sentido. E tem não só duplo sentido, tem muitos sentidos diferentes que essa frase pode passar. You can do me. Ao pé da letra significa você pode fazer eu. Você pode me fazer. Não tem sentido algum se você traduzir ao pé da letra. Aí vem o que essa expressão representa dentro do inglês. Quando ela fala you can do me, é tipo você pode curtir comigo. Me curtir. Um exemplo, tá?
no sentido, claro, sem malícia alguma. É importante entendermos que o que ela passa aqui ao longo desse episódio inteiro, você tem que assistir o episódio inteiro para você entender quais são as intenções dela. Ela só quer ficar num lugar confortável sem chamar a atenção de ninguém, né? E percebe-se que todo lugar que ela passa, alguém fica encarando ela. Até no final do episódio, a Phoebe acaba encarando ela, né? Do mesmo modo que o Chandler e o Ross encararam ela nesta cena. Quando ela fala "you can do me", você pode adaptar isso para você pode me curtir, né? Curtir comigo, passar um tempo comigo. Só que preste atenção, "you can do me" pode também ser adaptado no inglês para um outro sentido de fazer sexo comigo. Literalmente, "can do me" pode sim ter essa conotação sexual, esse duplo sentido. Por isso que o Ross confirma, "oh yes", e depois ele "no", né? Porque, poxa, ele interpretou de um jeito correto e depois ele pensou que essa frase sim tem outra forma também de interpretar. Aqui realmente carrega um duplo sentido, mas se você analisar o episódio, as intenções dela, ela não tem intenção alguma com o Ross. Ao longo dessa cena, o Ross até tenta beijar ela em algum certo momento, né? Eles comem pipoca juntos, assistem filme juntos, mas ele, né, acaba cedendo à intenção de querer beijá-la e ela evita e inclusive vai embora. Então ela não tem intenção, ela não queria passar esse sentido de conotação sexual, nada disso, mas é assim que ele acabou interpretando no final. Então essa frase aqui ela pode ser adaptada para, bem, talvez depois de nós nos reencontrarmos aqui, a gente possa curtir, "you can do me", você possa curtir comigo. Seria esse sentido, tá bom, gente? Nada a ver com o verbo fazer, ok? Então vamos lá. Yeah, I have a knack for impressions. Well, maybe after we get reacquainted, you could do me. Yeah. No! Viram? Ele confirma "yeah", e depois "no", né? Dando uma resposta negativa muito intensa. Então, gente, vamos lá. Recapitulando agora a pronúncia desses trechos finais. Great Chandler. Aham. Isso funciona também no inglês, tá? Yeah, I have a knack for impressions. Yeah, I have a knack for impressions. Yeah, I have a knack for impressions. Knack for impressions. Well, maybe after we get reacquainted, Well, maybe after we get reacquainted, you can do me. you could do me. Yeah. No! Yeah, no. Agora vamos fazer o seguinte. Eu gostaria que você, antes de nós irmos para o final desta aula, eu gostaria que você comentasse aqui se você conseguiu entender tudo o que eles disseram depois desta análise. O objetivo é a gente entender tudo. E sim, por que eu falo para você anotar, escrever, extrair? Para que você possa depois criar frases, perguntas, respostas, afirmações, frases negativas com cada uma dessas palavras que você aprendeu ao longo desta aula. Extração e aplicação é o ponto ideal para você aprender com qualquer cena de filme, de série, de música. E olha, tem muita coisa para aprender, não só com cenas da série Friends, mas com centenas de outros filmes que nós já trouxemos aqui no canal também. Para quem não sabe, existe até hoje, né, até esse atual momento, mais de 585 aulas, cenas diferentes para você estudar aqui no canal, com diversos filmes, séries, músicas e tudo que você possa imaginar. E sim, você pode sim aprender através da extração e da aplicação. E se você quer colocar tudo isso em prática, não adianta, você não consegue colocar, aprender só com teoria, você precisa colocar em prática, falar com alguém, praticar isso com alguém. Para isso, nós temos a jornada do English Mentoring. Eu quero aí te convidar a você vir aqui depois e conhecer a jornada da nossa turma de conversação. Pequenos grupos para você praticar a conversação semanalmente comigo durante 8 meses e dominar a comunicação plena. Venha conhecer essa jornada e estudar comigo. Para a gente finalizar essa aula, vamos fazer o seguinte, vamos assistir essa cena com legenda em inglês. Primeiro, confira aí se agora você consegue entender tudo, 200% dessa cena. Qualquer pergunta, qualquer dúvida,
você sabe, você pode comentar aqui embaixo ou você pode ir lá no meu Instagram, isso aqui que tá aqui embaixo, ó, teacher.murilo, e enviar a sua mensagem, a sua dúvida. Como vocês sabem, eu sempre respondo everybody, todo mundo. Então, manda sua dúvida para mim lá, será um prazer te ajudar nessa jornada do zero à fluência. Vamos lá. I thought I heard voices. You must be Chandler. Hi, nice to meet you. Nice to meet you too. So you ready to go? Yeah. Feels so good. Loud next to me. Chandler? He'll be right with you. Cassie? Hey, Ross. Hi. It's been so long. Last time I saw you, you were setting up your tent in line to see Return of the Jedi. This is right. So you did see me that day because it seemed like you didn't. Oh, yeah, sorry about that. It's okay. Come on in. Thanks for letting me stay here. I mean, Monica's place was nice, but her fiance sure stares a lot. Feels so good. Loud next to me. Oh my God, you do a great Chandler. Yeah, I have a knack for impressions. Well, maybe after we get reacquainted, you could do me. Yeah. No! Pra gente finalizar esta aula maravilhosa, nós vamos assistir esta cena completa sem legendas. O teste final de cada aula que a gente faz aqui no canal. Confira se agora, pela última vez, vai ficar mais fácil do que no início da aula. Vamos lá. Comente aí se você consegue entender tudo do que eles estão dizendo com naturalidade, com espontaneidade. Volte esta aula quantas vezes forem necessárias. Não só assista, mas repita e extraia para você fazer aplicações. Este é o ponto ideal se você quer aprender inglês com filmes e séries. Extração e aplicação. E no final, pratique muito, ok? Vamos lá. I thought I heard voices. You must be Chandler. Hi, nice to meet you. Nice to meet you too. So you ready to go? Yeah. Feels so good. Loud next to me. Chandler? He'll be right with you. Cassie? Hey, Ross. Hi. It's been so long. Last time I saw you, you were setting up your tent in line to see Return of the Jedi. This is right. So you did see me that day because it seemed like you didn't. Oh, yeah, sorry about that. It's okay. Come on in. Thanks for letting me stay here. I mean, Monica's place was nice, but her fiance sure stares a lot. Feels so good. Loud next to me. Oh my God, you do a great Chandler. Yeah, I have a knack for impressions. Well, maybe after we get reacquainted, you could do me. Yeah. No! É isso aí, people! Olha, é sempre um prazer estar aqui com vocês, aprendendo inglês, estudando, analisando juntos. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre qualquer coisa,
mande mensagem para mim lá no Instagram. É sempre um prazer estar aqui com você. E olha, eu tenho um recado muito importante, muito especial para você que quer fazer parte da minha mentoria de inglês, tanto em grupo quanto individual. Aprender inglês comigo e praticar semanalmente, desenvolver a conversação do inglês da vida real. Se liga só o que eu tenho para te dizer. Hello and welcome! As inscrições estão abertas para o English Mentoring para viagem. A jornada que vai te conduzir a aprender o inglês da vida real e a compreender os nativos com facilidade. Neste vídeo eu quero te apresentar como vai funcionar esta mentoria do inglês para viagem. Vem comigo! E para começarmos, esta é a primeira vez que eu estou abrindo turmas de conversação para você que quer aprender o inglês da vida real. O English Mentoring para viagem é uma jornada onde você vai aprender inglês diretamente comigo, através de aulas ao vivo por videochamada. Serão 32 aulas ao vivo ao longo de 8 meses, com o meu acompanhamento para te ajudar a dominar o inglês da vida real. Estas aulas vão acontecer ao vivo por videochamada em grupo de até 5 pessoas no máximo. Um grupo onde você vai poder praticar o seu inglês, desenvolver o seu aprendizado, além de ser um espaço para tirar dúvidas, também é um espaço para você desenvolver a conversação juntamente comigo. Nesta jornada você vai aprender o inglês essencial, você vai dominar presente, passado, futuro, como criar frases afirmativas, frases negativas, frases interrogativas, como se relacionar, como conhecer nativos, como se apresentar. Você vai aprender a falar inglês e a compreender com naturalidade para lidar em diferentes ambientes em sua viagem internacional. E também serve para você que tem um anseio de morar fora. Você vai aprender inglês para lidar dentro do aeroporto, do hotel, do restaurante, fazendo compras, em pontos turísticos e até mesmo na estrada. Então, além de ser uma jornada de inglês para viagem, você também vai aprender conversações do dia a dia, de fato dominar o inglês da vida real. Então, resumindo, serão 32 aulas de conversação ao vivo, diretamente comigo, durante 8 meses, ou seja, uma aula por semana em grupo de até 5 alunos. E o valor é apenas R$ 297 por mês. 297 é o valor mensal. Então, 297 este mês, 297 no próximo e assim por diante até o 8º mês. Este valor pode ser no cartão, pode ser no boleto, pode ser no Pix, da forma que for melhor para você. E talvez você se pergunte: "Ah, essa mentoria é só para quem vai viajar ou é só para quem vai morar fora?" Não, essa jornada também é para você que quer dominar o inglês do cotidiano. Porque não se engane, a gente não vai só trabalhar vocabulário de viagem, nós vamos também estudar ambientes internos antes de você trabalhar os ambientes externos. Essa jornada também é para você que quer destravar e quebrar a insegurança que você tem de se expressar na língua. Lembrando que, preste muita atenção, essa jornada não contém aulas gravadas. Esta é uma jornada de aulas ao vivo. Se você por acaso tem interesse em fazer um curso gravado, nós já temos 2 cursos gravados, que é o curso Basic Level, o meu curso para você que quer dominar o nível básico do inglês, e também temos um curso completo do zero à fluência. Você que tem interesse em um conteúdo gravado para você poder fazer o seu próprio ritmo, tem essas 2 opções. Porém, essa jornada do English Mentoring
Para a Viagem é uma jornada de aulas ao vivo. Esta, em específico, é uma trajetória para você que quer desenvolver o seu inglês interagindo diretamente com o professor, em tempo real. Então, só para ficar bem claro aqui, essa mentoria não contém aulas gravadas, ok? Futuramente, nós lançaremos um programa 100% online do Inglês para Viagem, só com aulas gravadas, mas hoje estamos fazendo algo que nunca fizemos antes, que é abrir pequenas turmas de conversação com aulas diretamente comigo. O English Mentoring para Viagem, ele funciona para quem quer viajar para o exterior, para quem tem o anseio, o sonho de morar fora. Ele funciona para você que quer destravar o seu inglês, começar a falar, sair do lado teórico, sair do lado gramatical e vir para o campo da prática. Mas ele principalmente funciona para você que quer aprender o inglês da vida real. Nós vamos aprender com situações reais do dia a dia. Murilo, qual será o dia e o horário da minha aula? Que dia, que horário que eu vou estudar? Preste muita atenção. Eu mesmo vou conversar com cada pessoa que ingressar nessa jornada para juntos alinharmos qual que é o melhor dia, qual que é o melhor horário para nos reunirmos em grupo. Se é de manhã, se é de tarde, se é de noite. Lembrando que teremos turmas de segunda a sábado. Então, só para você entender, eu estou abrindo várias pequenas turmas de até 5 pessoas no máximo. Eu considero que mais que isso é muito difícil de desenvolver conversação com todos. E todas essas pequenas turmas de até 5 pessoas vão acontecer em dias diferentes, em horários diferentes. Nós vamos definir as turmas. Só que, gente, eu vou falar a verdade pra vocês. Eu não tenho 300 horas livres por semana pra abrir turmas sem limites, não. Como eu falei, eu tenho outros 2 cursos que funcionam em paralelo a este, com mais de 1000 alunos somando os 2 cursos. E por essa razão óbvia que eu estou abrindo pouquíssimos horários disponíveis para o English Mentoring para Viagem, que é um projeto que nós já estávamos planejando já desde 2020, abrir turmas de aulas ao vivo. Muita gente me pediu nesse período: Murilo, quando você vai abrir aulas ao vivo, em grupo de conversação? Chegou o momento. Então, por essas razões óbvias dos horários serem bem limitados, as vagas também são limitadas. Para você se inscrever e cair pra dentro, ser meu mentorado nessa jornada de aprendizado, você vai fazer o seguinte: você vai vir aqui no link na descrição desse vídeo ou no comentário fixado logo abaixo. O link é teachermurilo.com/English Mentoring. Clique nesse link. Lá você vai poder fazer a sua inscrição e nós vamos entrar em contato com você. Você vai falar diretamente comigo, eu vou falar diretamente com você e juntos vamos definir qual que é o melhor horário, qual que é o melhor dia para nós estudarmos nessa jornada de 8 meses, 32 aulas ao vivo, em grupo. Eu estarei aqui para te ajudar em cada passo desse processo de aprendizado. Se você por acaso tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre qualquer coisa que eu falei aqui, você pode comentar aqui embaixo ou você pode me chamar lá no Instagram. Meu Instagram é esse aqui, ó, teacher.murilo. Lá você pode mandar mensagem pra mim, lá eu estou respondendo todo mundo, eu sempre respondo todo mundo, quem manda mensagem pra mim lá sabe disso. Então qualquer dúvida, qualquer pergunta, mande mensagem pra mim lá. Então você que gosta de aprender inglês comigo, você que se identifica com essa metodologia que utilizamos para ensinar inglês desde 2017 na internet, você que gosta de aprender o inglês da vida real através de filmes, séries, músicas, textos, histórias, enfim, com tudo aquilo que traz prazer ao aprendizado, porque pra mim assim, se não tem prazer, de nada adianta, de nada vale, de nada resolve. É de extrema importância que você sinta prazer nessa jornada de crescimento pessoal. E eu estou aqui para segurar na sua mão e te conduzir nessa jornada do aprendizado do inglês da vida real. Portanto, antes desse vídeo terminar, clique aqui no link teachermurilo.com/English Mentoring e cai pra dentro, as vagas são limitadas. Let's go!
agora a minha conversa é com você que está aqui sofrendo no campo de batalha, ainda lutando para aprender inglês. É isso aí. Eu quero te convidar a você conhecer a jornada do English Mentoring, a minha mentoria de inglês com aulas individuais ou aulas em grupo para você que quer aprender a comunicar, conversar com naturalidade e espontaneidade. Chega de sofrer no campo de batalha. Vem estudar comigo, as inscrições já estão abertas e as vagas são limitadas. Eu quero te convidar a vir aqui no link na descrição desse vídeo, teachermurilo.com/English Mentoring e cai pra dentro, vamos. Chega de sofrer no campo de batalha, vai. Come on. Vamos lá, manda ver, vamos lá, manda ver, vamos lá, é demais, vamos lá, manda ver, é demais, ô gatinha, é demais.